Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Nesse canal de evangelismo hoje, eu venho aqui mais uma vez escavar um tesouro sobre a história de Judas Iscariote, um discípulo de Jesus. Eu venho compartilhar esse texto com esse desafio de entendermos o que lemos. Que esse canal de evangelismo seja uma bênção em sua vida e um instrumento de testemunho da nossa salvação em Cristo Jesus. Os textos aqui básicos de Mateus, capítulo 7, versículo 3 ao 5, Atos, capítulo 1, do 18 ao 19 e Provérbios 1, 19. Peço que leia esse texto. Judas Iscariote não era um discípulo qualquer. Seu nome, Judas, significa louvor. E o sobrenome Iscariote indica que ele vinha de uma cidade de nome Iscariote, uma cidade da Judéia. Isso o torna um dos poucos discípulos que era da Galileia. Judas tinha boa formação e grande capacidade administrativa. Por isso, ficou responsável pela bolsa do grupo, cuidando do dinheiro. Essa função exigia muita confiança. No entanto, a Bíblia aqui revela que Judas começou a desviar recursos. Dentro da cultura judaica, isso era considerado uma injustiça muito grave. O livro de Provérbios 1:19 já alertava: assim são as varedas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ele tira a vida dos seus donos. Quando Judas percebeu que Jesus não era o Messias político que ele esperava, decidiu traí-lo por 30 moedas de prata. Depois da prisão de Jesus, Judas se arrependeu do que fez e tentou devolver o dinheiro, confessando que havia traído sangue inocente. Porém, foi rejeitado pelos líderes religiosos. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus relata que Judas se enforcou. Já o livro de Atos, capítulo 1, versículo 18 a 19, traz um relato mais detalhado, dizendo que ele caiu de cabeça e seu corpo rompeu. Isso indica que houve uma sequência de fatos. Judas tentou se enforcar, algo deu errado. Talvez a corda ou o galho tenha se rompido e ele sofreu uma queda violenta que causou a sua morte. O ponto central dessa história não é como Judas morreu, mas como ele lidou com a culpa. Veja essa pequena ilustração. Imagina duas pessoas que erram gravemente. Um corre para longe, carregando sozinho o peso da culpa, a outra corre para quem pode ajudá-lo, mesmo envergonhado. Ambas erraram, mas só um encontrou restauração. Assim foram Judas e Pedro. É que Judas reconheceu o erro, mas não procurou Jesus. Ele deixou a culpa falar mais alto do que a graça. Pedro também negou Jesus, mas voltou, chorou, se arrependeu e foi restaurado pelo próprio Cristo. A diferença não foi o tamanho do pecado, mas para onde cada um correu depois de errar. A aplicação que eu deixo é essa: quando erramos, temos duas escolhas: fugir de Deus por vergonha e culpa, ou correr para Deus em arrependimento e fé. Jesus continua recebendo aquele que se quebrantaram diante dele. Enquanto há vida, há graça disponível. A lição final que eu deixo é: o maior perigo não é cair, mas achar que não há perdão. A culpa mata quando nos afasta de Cristo, mas o arrependimento sincero sempre nos leva de volta ao braço do Pai. Não importa o erro, não importa a direção que você escolhe dela. Fica aqui essa reflexão nesse canal de evangelismo hoje, e eu venho desejar a paz e a graça de Cristo Jesus.